Quero convidar aqui a nossa irmã cooperadora Gisele, que vai estar ministrando a palavra aos nossos corações nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja em pé. Nós vamos ouvir a serva de Deus. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu fico muito feliz em ter mais uma oportunidade de trazer a palavra na minha igreja, na minha casa. Porque aqui os irmãos já sabem que eu fico nervosa mesmo. Eu queria dizer que hoje eu estou menos nervosa porque hoje não vai ter perguntas, mas eu não estou. Eu sempre quero passar a minha oportunidade para o pastor Calçone. O pastor Jerry não deixa. Eu quero convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias em Êxodo, capítulo 13. Eu tive a oportunidade de falar um pouquinho dessa passagem num devocional que fizemos com as meninas da mocidade, na casa da Aninha e da Débora. Mas o Senhor me levou a ela de novo essa madrugada. E eu creio que o Senhor tem algo para falar com a gente. Amém? Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 17. Que diz assim: E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os olhos de Israel da terra do Egito, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo. Portanto, havia estreitamente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de noite, a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Os irmãos podem se assentar. Êxodo é um livro bem conhecido de toda a igreja e é um livro bem histórico. Ele traz bastante contexto para a gente. Começa falando sobre o nascimento de Moisés, sobre a vida de Moisés. A gente passa pelas pragas do Egito, pela travessia do Mar Vermelho, a construção do tabernáculo. É até mesmo o primeiro contato que a gente tem com os 10 mandamentos. São histórias dentro de Êxodos que são bem conhecidas da igreja, que são bem conhecidas por nós e até mesmo das crianças. Bastantes historinhas de Êxodo a gente traz num contexto infantil para as crianças, para que elas conheçam mais da palavra de Deus. Sobre o Mar Vermelho, sobre as 10 pragas, sobre os 10 mandamentos. Então, eu creio que Êxodo é bem conhecido de toda a igreja. E essa passagem específica que eu li fala sobre quando eles estão saindo do Egito. Sobre quando Deus está tirando eles do Egito e o caminho que eles fazem, o percurso que eles fazem no deserto. Começa aqui falando em Êxodo 13. Mas para a gente falar sobre a saída deles, eu queria voltar um pouquinho com vocês em Gênesis para a gente falar como é que eles entraram lá dentro. Em Gênesis 45, a gente vai encontrar... Eu ando bastante pela Bíblia, tá, irmãos? Em Gênesis 45, vem falando a história de José. O irmão Danilo pregou aqui há uns dias atrás sobre a vida de José. E José, quando ele se faz conhecer pelos irmãos dele, isso cai bem aos olhos de Faraó. E Faraó chama a família dele para descer para o Egito e para poder morar lá, prometendo a eles fartura e o melhor da terra do Egito. E assim, em Gênesis 46,
Deus fala com Jacó sobre essa proposta de Faraó. Gênesis 46, a partir do versículo 2, diz assim: E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer no Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó e os seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó envia para o levar. E tomaram o seu gado e a sua fazenda que tinha adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito Jacó e toda a sua semente com ele. Aquele povo estava no Egito por um direcionamento e uma promessa de Deus. Então agora a gente já sabe. Eles precisavam sair dali por conta da escravidão. Mas a gente sabe que eles entraram ali também com um direcionamento de Deus. Deus falou para eles: Jacó, não tema descer você e a sua semente, você e os seus filhos, você e toda a sua família, porque eu descerei contigo e te farei voltar. Então, prontamente com um direcionamento de Deus, Jacó desce. Quando a gente entra em Êxodo, logo em Êxodo 1, a gente vai ver que José e seus irmãos, e toda aquela geração já é falecida, mas que os seus descendentes são inumerosos. A Bíblia não fala exatamente quanto tempo se passou, mas em Êxodo fala que José já era falecido, todos os seus irmãos, toda aquela geração, e os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Êxodo também vai falar que nesse tempo nasce-se um novo rei no Egito, e ele não conhece a vida de José. O novo rei ali, ele não sabe quem foi José, ele não sabe qual é a história de José, ele não sabe quem José é para Deus, quem José era para o povo, muito menos para o antigo faraó. E quando ele vê os israelitas ali, e em grande número, ele teme. Ele fala: eles são em muitos e mais poderosos do que nós. Então vamos colocar eles para trabalhar, vamos judiar bastante, colocar bastante trabalho neles, para que eles não venham se revoltar contra nós numa suposta guerra que aconteça aqui na terra. Então, qual é a estratégia de Faraó? É trabalho como uma forma de distração. Porque quanto mais eles trabalhassem, mais eles estariam cansados. E eles ali estariam cansados para frutificar, ali eles estariam cansados para uma possível guerra, ali eles estariam cansados até mesmo para usufruir do que eles já tinham. Porque aquele povo chegou ali como um povo abençoado, aquele povo chegou ali com fartura, aquele povo chegou ali com o melhor da terra do Egito. Mas eles não tinham mais tempo para usufruir do que eles tinham. E o presente rei do Egito colocava cada vez mais peso neles e cada vez mais serviços nele. E assim se inicia a escravidão do povo no Egito. Os irmãos estão me acompanhando? Ele fazia com os israelitas que eles servissem com dureza. A estratégia de Faraó era essa. Mas aquele povo conhecia por falar do Deus dos seus antepassados. Aquele povo não tinha um relacionamento direto com Deus. Mas me chama a atenção em Êxodo 3, quando Deus vai resgatar Moisés lá em Midian, quando Deus vai atrás de Moisés para falar para Moisés ir atrás do povo. Deus fala para Moisés o seguinte: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. O Senhor fala 2 vezes sobre clamor, sobre ter ouvido o clamor daquele povo. Quando a gente vai pesquisar sobre clamor
na internet, o seu significado, ele traz um significado de grito. Ele traz também um sinônimo de grito. De quem clama, de quem lamenta, de quem grita, de quem... Não é uma simples oração, é um clamor, é um pedido de socorro. E o Senhor fala que Ele ouviu o clamor daquele povo. Que Ele viu as aflições que aquele povo estava passando. Mas que Ele ouviu o clamor daquele povo. Que o clamor dos filhos de Israel chegou até Ele. E aí eu quero parar um minutinho aqui com vocês. Porque nós servimos um Deus onipresente, que está presente em todos os lugares. Nós servimos um Deus onisciente, que tem o saber pleno, que tem o saber absoluto. Nós servimos um Deus onipotente, que tem todo o poder, que é todo poderoso. Quando a gente sabe de tudo isso, Deus estava vendo a aflição daquele povo? O tempo todo Deus estava vendo a aflição daquele povo. Deus fala que estava vendo a aflição daquele povo. Mas me chama a atenção, Deus também ressaltar 2 vezes que estava ouvindo o clamor dele. Porque o Senhor está o tempo todo nos vendo. O Senhor está o tempo todo vendo o que a gente está passando. Mas o Senhor está nos ouvindo? Com muita graça, o presbítero Marcelo nos trouxe uma palavra hoje no início do culto, onde ele falou de Ezequiel. E ali mesmo, ali também, Deus fala que ouviu a oração dele. Deus o viu e Deus ouviu. Deus está constantemente nos vendo, mas para que constantemente Ele esteja nos ouvindo, a gente precisa falar. Precisa ter oração. Precisa ter comunhão com Deus. Precisa ter clamor. Ah, mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Mas o quanto você está falando com Deus? Você está clamando a Deus? Você está entregando isso nas mãos de Deus? Tem uma frase que rola na internet, ela virou até, por vezes, um meme, que ela diz o seguinte: eu dizendo que não aguento mais, mas todos os dias aguentando mais um pouco. Quantos de nós já não passou ou passa por isso? Já não chegou no trabalho e pensou assim, nossa, eu não aguento mais esse lugar. Mas está ali aguentando mais um pouco. Quantas vezes a gente não olhou para a vida de um filho nosso e pensou assim, nossa, Senhor, eu não aguento mais essa situação. Mas está ali aguentando mais um pouco. Quantas vezes você já não saiu de um culto abençoado e chegou na sua casa e o celular está de ponta cabeça? Ali não é um lugar bom de se estar. E você pensa consigo mesma, eu não aguento mais. Mas você está ali aguentando mais um pouco. Quantas vezes de manhã você não depara com a sua enfermidade ou a enfermidade daquele quem você ama, e você vê aquele sofrimento e você pensa, eu não aguento mais. Mas vocês estão ali, aguentando mais um pouco. Mas a minha pergunta essa noite é, você está aguentando calada? Ou você está aguentando clamando ao Senhor? Você tem aguentado tudo isso calado? Ou você tem aguentado tudo isso clamando ao Senhor? Entregando nas mãos dele, pedindo a intervenção dele. Porque se você está clamando, creia que a provisão divina vai vir. Porque a Bíblia fala que as mãos dele não estão encolhidas para nos salvar. E nem o ouvido agravado para que ele não possa nos ouvir. Se você tem clamado e se você tem entregado isso nas mãos do Senhor, creia que a provisão virá. Não importa quanto tempo ela demore. O Senhor tem te visto, isso nós temos certeza. Mas se você tem falado, o Senhor também tem te ouvido. Creia que Ele tem ouvido o seu clamor, que Ele tem ouvido a sua oração. Que Ele tem estado presente nos dias da sua angústia. Amém? Eu quero abrir um rápido parênteses aqui com vocês, porque nessa ocasião em que Deus vai falar com Moisés, muito me chamou a atenção o diálogo dele com Moisés. Quando ele vai até Moisés, e Moisés fala com ele na sarça ardente, e Deus conta para Moisés o plano dele para tirar o povo do Egito. E Moisés fala assim para Deus, Senhor, mas quem sou eu para ir tirar o povo lá do Egito? E o Senhor fala para ele, mas certamente eu estarei contigo. Ah, Senhor, mas e quando eles perguntarem qual é o seu nome? O que eu vou falar? O Senhor respondeu para ele, diga que o eu sou os enviou até eles. Ah, Deus, mas eles não vão acreditar em mim, não. E o Senhor dá sinais para ele, para que ele mostre os sinais para o povo,
para que quem vê creia que é o Senhor que está com ele. Mas Moisés ainda não quer ir. Moisés ainda começa a arrumar outras desculpas. E Moisés fala para ele assim: mas eu não sou eloquente, eu tenho a língua pesada. E o Senhor fala para ele: mas não foi eu que fiz a boca? Não foi eu que fiz o surdo, que fiz o mudo, que fiz o cego, que fiz o que vê? Eu estarei com tua boca, eu estarei contigo. Mas Moisés ainda fala para ele: Senhor, envia outra pessoa. Eu não. E o Senhor fala para ele assim: tá bom, vamos fazer assim. Arão, seu irmão, vamos falar com Arão, Arão vai falar com o povo. Só que você vai falar com Arão. Que eu vou falar com você. Porque meu negócio é contigo. O negócio de Deus era com Moisés. Não adianta você achar que tem outra pessoa melhor, tem outra pessoa que canta melhor, tem outra pessoa que prega melhor. Se o negócio de Deus é contigo, o negócio de Deus é contigo. Ora, nós vamos usar seu irmão, mas eu vou falar com você. Você vai falar com seu irmão vai falar com o povo. Mas eu vou falar com você. E eu vou cobrar de você. Porque o meu negócio é com Moisés. Se o negócio de Deus é com Moisés, não adianta Moisés correr. Então vamos parar de correr do que Deus tem pra gente. Eu uso isso para mim. Primeiro para mim, viu, irmãos? O Senhor sabe que é primeiro para mim. Mas se Deus tem um tratar com Moisés, um plano para Moisés, é com Moisés que ele vai fazer. E se a gente, como Moisés, ficar ali relutando, uma coisa ou outra, o Senhor pode até ceder e permitir que de início você faça ou você pense que você está fazendo como você quer. Mas o trabalhar de Deus é com você. Não tem para onde você correr. Ele vai fazer com você. Ele vai fazer através de você. E ele vai cobrar de você. Amém? Mais adiante, Moisés fala com o povo, a dureza no coração de Faraó, Deus envia as 10 pragas, e o povo israelita finalmente sai e é liberto do Egito. E aí a gente chega no texto de Êxodo que eu li aqui com os irmãos, que eu quero rapidamente extrair 3 aplicações desse pequeno texto que a gente leu. Lá em Êxodo 13, no versículo 17, ele começa dizendo assim: E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. A galera andou muito, mas muito mais do que precisaria andar. Foi porque Deus é ruim? Foi porque Deus, de alguma forma, queria punir eles? A Bíblia me fala que foi por zelo, que foi por amor. Essa galera aqui não está pronta para ver guerra. Quem dirá, eles vão sair daqui, eles vão pelo caminho mais curto, eles vão deparar por uma guerra, eles vão querer voltar lá para a escravidão. Então, vou fazer o seguinte, vou levar eles por outro caminho. É o que o versículo está falando. Só que, às vezes, a gente acha que a gente está pronto. Porque se a gente ler o versículo seguinte, o versículo 18 termina falando assim: E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Quem está armado está pronto para a guerra. Quem está armado se preparou para uma guerra. Mas o Senhor acabou de falar que não. Que porventura eles encontrassem uma guerra, eles iam voltar para o Egito. Eles foram para o caminho mais longo justamente para serem preparados e moldados por Deus por uma guerra. Porque às vezes a gente acha que a gente está pronto. Às vezes a gente caminha achando que a gente está pronto. A gente bate no peito e fala: Ei, Senhor, eis-me aqui, eu vou. E aí você não vê acontecer o que você esperava que aconteceu. Mas por quê? Porque você ainda não está pronto. Porque quem sabe você até tenha gás para uma guerra ou 2, mas Deus te quer em 6, então você ainda não está pronto. Então o Senhor está te moldando, o Senhor está te preparando. Mesmo que você saia dali armado, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Continua, irmão, nesse gás. Continua nessa força. Mas continue sendo moldado pelo Senhor. Porque às vezes aquilo que o Senhor quer com a gente é muito maior do que aquilo que a gente está se preparando. Então precisa de um preparo do Senhor. Que a gente aprenda a ser preparado e moldado dentro do tempo do Senhor. Porque o que Ele quer para a gente é sempre melhor e maior do que a gente mesmo está planejando e está pensando.
A segunda aplicação que eu tenho dentro desse texto, e é algo muito simples, mas é algo que me chamou muita atenção. O versículo 18 fala que eles... O versículo 19, perdão. Fala que Moisés estava com os ossos de José. Porque José tinha feito aquele povo jurar que ia subir com os ossos dele. Porque ele falou, eu creio que o Senhor os visitará e os resgatará daqui. A gente leu lá em Gênesis 46. Quando o Senhor fala com Jacó, o Senhor fala para ele, eu descerei contigo e te farei tornar a subir. José cria nessa palavra. Não importasse o tempo, não importasse a forma, não importava o jeito. Ele falou, eu vou subir. Nem que seja só meu osso, mas eu vou subir. Porque eu creio no Deus que vai voltar aqui, visitar vocês e resgatar vocês desse lugar. É essa confiança na promessa de Deus. Quantas vezes o tempo faz a gente desfalecer ou desacreditar daquilo que o Senhor entregou para a gente lá atrás? Ah, mas já se passaram 10 anos, o Senhor nem se lembra mais disso. Mas o Senhor lembra. Quem sabe você está andando no deserto, sendo moldado e sendo preparado para o Senhor, para que Ele cumpra aquilo que Ele tem na sua vida. Então, independente do que a gente está passando, permaneça com aquilo que o Senhor te falou. Foi isso que José fez, mesmo após a morte dele. Porque ele fez o pessoal jurar, vocês vão levar os meus ossos com vocês. Porque eu sei que Deus vai vir. Eu creio que Deus vai vir. Não vai vir comigo ainda em vida, eu vou morrer, Deus vai vir depois, mas vai vir. Então, levem os meus ossos com vocês. Permaneçam com aquilo que Deus falou para vocês. Independente do tempo, independente da forma, independente da dor, permaneça com aquilo que o Senhor entregou para vocês. O texto que nós lemos termina de uma forma muito linda, falando que o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, e que nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. A presença do Senhor estava sempre com eles. A gente tem essa promessa? Que o Senhor estará sempre conosco? Que Ele nunca vai deixar a gente, nunca vai desamparar a gente, não é assim? A gente tem essa promessa. Então, por qual deserto que você está passando? Por qual situação difícil você está passando? Que a gente volte os nossos olhos para a coluna de nuvem e para a coluna de fogo. Para a presença do Senhor que está acompanhando a gente de dia e de noite, para que a gente caminhe por esse deserto. Ah, Gisele, mas eu estou caminhando nesse deserto já há uns 20 anos, você não conhece minha história? Mas Deus conhece. E nesses 20 anos, a presença dele estava lá. Se ao invés de olhar para o lado, você olhar para cima, você vai ver que a nuvem do Senhor estava lá. Que a coluna de nuvem do Senhor estava lá. Que a presença dele estava lá. Que quando você chegou naquele trabalho falando, ei, eu não aguento mais, a coluna de nuvem estava lá com você. Que quando você chegou na sua casa, olhou a situação da sua família, você falou, ei, eu não aguento mais. Se você olhasse para cima, a coluna de nuvem do Senhor estava lá com você. Que quando você acordou de novo com aquela enfermidade que você pensou, eu não aguento mais. Se você voltar os seus olhos para cima, você vai ver que a coluna de nuvem de Deus estava com você. Que Ele nunca te deixou, que Ele nunca te desamparou. Que você tem uma promessa, que você está protegido e guardado pela presença dEle. É isso que o Senhor vem falando para a gente. Para a gente confiar na promessa, para a gente não desfalecer. E para a gente continuar caminhando, mesmo que no deserto. Porque o povo saiu da escravidão. Houve uma libertação. O Senhor tira o povo de uma escravidão. Mas até a terra prometida existe um processo. E aqui para eles não foi um processo curto. Foi um processo lento, foi um processo demorado. Foi um caminho mais longo. Mas da sua libertação, da onde Deus te resgatou, até onde o Senhor quer te levar, existe um processo, existe um caminho. Mas também existe uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, te acompanhando aonde quer que você esteja.
E por último, eu gostaria de falar para os irmãos que se você andar por esse deserto, e aos seus olhos você não tiver a sua promessa terrena, a sua cura, a nossa terra prometida é lá no céu. Se assim como Moisés, você caminhar todo esse tempo pelo deserto e não entrar na terra prometida terrena, porque ali era a bênção terrena de Moisés, ainda assim, o nosso lugar é com Cristo. Ainda assim, a nossa promessa é com Cristo. Ainda assim, vai valer a pena, porque você estará com Cristo. Então, continue caminhando. Continue caminhando, prossiga. Aguente aquele pouquinho mais. Mas aguente clamando, entregando nas mãos de Deus, confiando na promessa e olhando para a coluna que Ele deixou com você, dizendo: eu estou contigo, de dia e de noite. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, Deus abençoe.